Se você é mãe, eu tenho certeza que você vai concordar comigo que virar mãe é uma das coisas mais complexas que pode existir nesta vida. Eu sei que muitas vezes a gente é educada, né, assim, para acreditar que quando a gente for mãe, a gente vai tirar de letra, né? Que quando nosso filho nascer, a gente vai saber exatamente o que fazer e a gente vai ser invadido por um amor incondicional e vai tudo se encaixar, né? Todas as peças do quebra-cabeça vão se encaixar e nós vamos ser plenamente felizes. Eu também sei que hoje em dia as pessoas têm falado muito de uma maternidade real. E por mais que eu acho que isso é extremamente importante, porque eu acho que é muito complicado a gente entrar numa maternidade idealizada, né, achando que vai ser tudo muito simples, muito fácil, e a gente acaba se sentindo deslocada, assim, se sentindo completamente fora do esperado, né? Como é que todo mundo faz isso? Como é que para todo mundo é fácil e só para mim não é? E não é verdade, é difícil para todo mundo. Mas eu sinto também que as pessoas estão exagerando um pouco nessa maternidade real, no sentido de trocar a ordem de importância das coisas. Eu tenho visto muitas pessoas falando, né, que é muito difícil, que é muito complicado, que, meu Deus do céu, é realmente trazendo realmente todas as dificuldades e não trazendo tanto o lado bom. Eu lembro que depois que eu fui mãe, acho que um ano depois, uma amiga minha engravidou e eu contei pra ela, amiga, é maravilhoso, é assim, muito transformador, é um amor que a gente, enfim, é surreal, a gente não consegue nem descrever. É claro que é muito difícil e tal, e aí eu fui falando sobre como era realmente desafiador e tal. E aí ela me deu um abraço e falou assim, amiga, obrigada. Tu foi a primeira pessoa que me falou isso nessa ordem. Porque eu acho que a gente realmente foi para o outro lado da gangorra, né? Acho que a gente passou muitos e muitos e muitos e muitos anos e décadas falando só das maravilhas, né, da maternidade, e eu acho que isso realmente tornava muito pesado para as mães esse processo de se tornar mãe, porque muitas não conseguiam, né, se identificar com essa maravilha toda e se sentiam muito mal por estar sentindo coisas que não condiziam, né, com o esperado ali. E aí eu acho que a gente foi para um outro lado também, de falar que realmente é muito difícil e trazer muitos desafios, muitos pontos negativos e tudo. E aí eu acho que acabou também tirando a romantização, né, da maternidade, que eu acho que a gente não deve romantizar a maternidade, mas eu acho que ela tem sim muitas coisas boas, então eu acho que não dá pra gente ir para um lado ou para outro. Se você não me conhece, o meu nome é Priscila Fontes, eu sou psicóloga clínica e educadora parental, e nesse vídeo eu quero falar com você sobre esse processo realmente de matrescência. Tem uma médica, né, americana, norte-americana, que fala, que usa esse termo para descrever esse processo de tornar-se mãe. E ela explica que é uma palavra que parece com a adolescência justamente porque traz, né, essa mudança de identidade, essa mudança hormonal também, né? Então a gente se torna uma nova versão da gente quando a gente passa, né, da infância para a adolescência, e acontece a mesma coisa na maternidade. E aí eu acho muito legal porque esse termo ele traz a ideia de que é um processo, né? Não é porque eu pari meu filho que agora, pronto, eu já sei como ser mãe, né? É realmente um processo, a gente vai se vendo nesse novo lugar, nesse novo papel. Então eu sempre falo que o primeiro filho, ele é o mais difícil, não só porque você não sabe ali muito bem o que fazer com o bebê, mas também porque você tá ocupando um novo papel, tá desempenhando uma nova função que você nunca desempenhou antes. E além disso, tem um agravante, porque assim, para os pais, isso também acontece, né? Ele também tá virando
pai agora, ele também está ocupando uma nova função. Mas é muito diferente para a mãe e para o pai. Eu lembro que nos primeiros meses do Caetano eu até escrevi um texto no meu Instagram em que eu falava que às vezes eu sentia uma certa raiva ou uma inveja, assim, sabe? Do Felipe, do meu marido, porque ele saía de casa para trabalhar. Tipo, eu tinha acabado de ter bebê e 3, 4 dias depois ele tava indo pro trabalho normalmente. Então, por mais que ele tivesse se tornado pai, a vida dele não tinha mudado completamente como a minha tinha. Eu tava presa, né, ali em casa. E eu não tinha essa possibilidade de, pronto, pois agora eu vou trabalhar. Não existe isso. E eu acho que a gente também tem uma grande dificuldade, né, de passar por esse processo, porque a única versão que a gente conhece da gente mesmo é a que fazia as coisas que a gente fazia antes de ter filho. Então a gente fica ansiosa, a gente fica querendo voltar para aquela versão, a gente fica querendo voltar a fazer as mesmas coisas. E a gente não consegue, porque o nosso filho tá ali chamando a gente. E não só o nosso filho tá ali chamando a gente, mas o nosso cérebro, né? Os nossos neurotransmissores, né? Os nossos hormônios tão alterados para que a gente realmente fique ali, né? Então, assim, a gente tem um nível de ocitocina nesse primeiro momento que está muito elevado, que realmente chama a gente para ficar ali com o bebê. E aí, enquanto o nosso corpo, o nosso cérebro tá ali chamando a gente para ficar, a outra parte do nosso cérebro, né, que é a parte que a gente reconhece a gente mesmo, né, a nossa identidade que foi construída até ali, não era como mãe, não tinha a ver com aquele bebê. Então, a gente fica tentando resgatar a nossa identidade, quem a gente era, voltar a fazer as coisas que a gente sabe fazer, que a gente gostava de fazer, que a gente se reconhece fazendo. Então a gente fica, é como se fosse um cabo de guerra realmente dentro da nossa mente, né? De querer ficar e ao mesmo tempo querer sair e a gente querer se entregar e ao mesmo tempo a gente resiste. É muito complexo, né? Então, eu também sempre falo, assim, eu faço uma analogia com o mar, né? Eu acho que tornar-se mãe é como se a gente estivesse entrando no mar. E quanto mais a gente resiste, né? Quando a gente entra no mar, que vem uma onda e a gente tenta bater de frente com ela, é muito mais difícil do que se a gente mergulhar realmente, deixar a onda passar e a gente volta para tomar o ar, né? Então eu falo que quanto mais a gente resiste, mais difícil fica, né? Então a gente realmente precisa se entregar, gente. Quando a gente está nesse processo de matrescência, de tornar-se mãe, a gente precisa mergulhar, a gente precisa parar de resistir para que a gente possa realmente ter, né, um processo mais fluido. E outra coisa é que não existe um tempo específico, né? Ai, quanto tempo dura o puerpério? E não tem um tempo específico. Ele dura o tempo necessário para a gente aceitar o bebê real, aceitar a mãe real, aceitar, né, aquela nova realidade. E eu falo bebê real porque é inevitável, né? Assim, a gente precisa realmente idealizar a gente como mãe, a gente precisa idealizar como é que vai ser com o nosso bebê e tudo. E o bebê real, ele normalmente chora mais do que a gente imaginou que ele pudesse chorar. Ele tem cólicas que a gente não imaginou que ele fosse ter. Ele demanda muito mais do que a gente pensou que fosse possível demandar. Ele dorme menos do que a gente achou que ele iria dormir. E a gente achou que a gente fosse ser melhor nisso, né? A gente, por mais que a gente se prepare, a gente leia, a gente faz aula, né, aqueles cursos de primeiros cuidados e tudo, a gente se prepara, mas nada prepara a gente para aquele bebê real. Então, além de tudo, tem essa dissonância, né, entre a expectativa e a realidade, que sempre acontece. A gente não vai imaginar uma maternidade assim, realmente como ela é. A gente nunca viveu isso, então a gente não sabe. E por mais que a gente já tenha convivido com outros bebês e sabe da demanda, a gente não sabe como é ser demandada, né? Então, é um processo. E
E além disso, né, assim, de ser um processo, eu acho que a gente precisa entender que não tem volta. A gente não tem como voltar a ser quem a gente era. E a gente fica muito nessa tentativa, né? De eu tenho que voltar. Quando é que eu vou conseguir voltar? Quando é que eu vou conseguir voltar? E a gente não volta, não tem volta. Um dia desses eu vi uma frase em inglês que diz assim: When you have a baby, don't bounce back, bounce forward, né? Tipo, quando você tiver um bebê, não volte, mas vá pra frente, né? Tipo assim, avance. Porque é isso, que por mais que você volte a fazer as mesmas coisas que você fazia, você não é a mesma pessoa fazendo as coisas que você fazia. Então, por mais que você volte para o seu trabalho, para o mesmo trabalho, você não é a mesma pessoa. Então, agora você está no trabalho, mas a sua mente ela não está mais 100% no trabalho. Ela vai sempre estar com um pedacinho dela ligado ao bebê, né, ao seu filho, à criança. Porque é isso, né? Essa é a realidade. Então, assim, por mais que a gente queira voltar, a gente precisa entender que a gente vai voltar como uma nova pessoa. E isso não é ruim, porque a gente evolui tanto enquanto mãe, quando a gente se torna mãe, não só como mãe, mas como mulher. A gente realmente é como se a gente tivesse o nosso horizonte extremamente ampliado. A gente vê coisas que a gente não via antes, a gente enxerga o mundo de uma forma completamente diferente. E eu falo também que é como se a gente mudasse o centro gravitacional da nossa vida, ele muda de lugar, né? Assim, ele não é mais a gente gravitava, né? Aonde a gente colocava o foco, tipo, não, minha prioridade é o trabalho, minha prioridade sou eu, minha prioridade é enfim, é a saúde, enfim. E era como se a prioridade fosse eu mesmo. Então, assim, eu consigo alocar a minha atenção, alocar o meu tempo, alocar, assim, eu consigo ter esse centro gravitacional colocado aonde eu quiser, né? E ele pode não ir completamente para um lugar, mas ele vai para um lugar e ele vai puxando, né, algumas coisas ali ao redor. Mas quando a gente tem um filho, o centro gravitacional, por mais que não fique no centro do filho, que eu acho que é extremamente positivo que não fique, porque é muito complicado realmente o seu filho ser o centro da sua vida, isso é muito pesado, tanto para ele quanto para você, você não tem mais tanto controle sobre aonde ele vai ficar, porque ele invariavelmente vai vir para cá. Ele vai se aproximar daqui. Então, até isso se reorganizar de novo, até você aceitar que você não tem mais o controle sobre o centro gravitacional da sua vida, é demorado, é complexo, né? Então, assim, e além disso, o seu filho, ele traz à tona muitas coisas do passado, né? Assim, muitas emoções que você não sabe de onde vem, muitas lembranças, muitas... Enfim, ele traz à tona muita coisa que estava ali adormecida. Então, é realmente um processo muito complexo e muito demorado. E é um verdadeiro processo mesmo. E que não adianta a gente ficar tentando desesperadamente lutar contra, porque vai ser sempre pior. Então, eu acho que é muito importante, se você acabou de se tornar mãe ou se você já tem filho há mais tempo, você entender isso, né? Assim, você entender que quanto mais você resiste, mais complexo fica, mais difícil fica de você conhecer a sua nova versão e de você se apoderar da sua nova versão e de tudo que ela é capaz e de todas as vantagens que essa sua nova versão tem. Então, se você tá nesse processo, né, assim, de tentar entender que versão é essa, ou tentar entender as coisas que essa maternidade trouxe à tona, ou de tentar realmente encontrar e lidar com esse novo centro gravitacional da sua vida, eu te convido a começar um processo de psicoterapia para a gente olhar para tudo isso e para que a gente possa acompanhar esse seu processo, né? Fazer com que esse seu processo seja o mais potente que ele
possa ser. Então eu vou deixar aqui embaixo o link do meu WhatsApp para você entrar em contato comigo, pra gente conversar mais sobre essa possibilidade, tá bom? E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui. Eu trago muitos assuntos sobre maternidade, sobre autoconhecimento, sobre educação de filhos. E eu tenho certeza que você vai gostar muito. Então, até a próxima. Um beijo. Tchau, tchau.